No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Cristo Dance. Apresentação, Marco Antônio. Cristo Dance. É isso aí, essa rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você, ouvinte da rádio Pés de Cristo. Sou eu, Marco Antônio, ao vivo com você até às 21h30 aqui na rádio Pés de Cristo. Lembrando aí que estou aqui com o nosso irmão, o nosso querido irmão que veio dar o testemunho, o Eduardo, né, que já está aqui nos estúdios da rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo. E lembrando você, ouvinte da rádio Pés de Cristo, eu já convido você, né, a ouvir esse testemunho. Um testemunho que realmente eu tenho certeza que pode ajudar você ou algum da sua família, né, que também que está passando, né, está passando a mesma situação que o nosso irmão passou há um tempo atrás, né, há um bom tempo atrás. Então, eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, a prestar atenção, porque o testemunho, ele arrasta multidões, né? A gente tem que testemunhar, então é muito importante o testemunho. Esse é o testemunho do Cristodense também, que tem que fazer a sua parte, combinado? É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo. Estamos aqui então com o nosso irmão, o nosso querido irmão aí, é o Eduardo, né? Eduardo, uma boa noite para você. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pés, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, estar trazendo a palavra do Senhor, esse testemunho, né? Em relação à minha vida, o que Deus tem feito, né? No meu dia a dia, na minha vida, na minha família, Marcos. Olha, eu fico contente, viu, o Eduardo, pela sua presença aqui, né? Já inclusive, já adiantando, né? Já vou marcar aqui com o Eduardo aqui, no programa Domingo com Cristo, né? Que ele vai, no programa Domingo com Cristo, né? Vai também estar dando o seu testemunho, né? A gente vai marcar aqui a data aqui. E eu tenho certeza que você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, eu pude escutar ele, né? Aqui antes de começar o programa, antes da gente entrar no ar aqui, né? Ele entrar no ar. E a gente estava batendo, né? Batendo papo um pouquinho, assim, ele, né? Tava compartilhando um pouquinho comigo e a gente, poxa, vê como Deus faz maravilhas, né? É isso que eu cheguei a ouvir tudo, né? Então, tenho certeza que Deus hoje vai realizar maravilhas, né, Eduardo? Com certeza, né? O testemunho arrasta multidões, né? E Cristo nos pede, né? Levar a palavra, o evangelho a todos aqueles que necessitam, que precisam, e dar o testemunho, né? Que o testemunho é uma prova fiel de que Deus está operando todos os dias na sua vida. Amém. O Eduardo, você é da comunidade Elion, né? Isso, comunidade missionária Elion, que fica na Sebastião Hummel, no centro de São José dos Campos. Certo. Você falou, eu gostaria que você se apresentasse, né, para os ouvintes da Rádio Pés de Cristo. Tá ótimo. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Eduardo, sou casado, tenho 2 filhos, né? E atualmente há 3 anos estou aí lutando junto com Cristo na minha vida, no meu dia a dia, buscando, né, o melhor em Cristo, porque no mundo eu nunca tive o melhor, né? Hoje eu tenho aprendido com Ele, né, a estar vivendo uma vida que Ele nos proporciona todos os dias. E você falou, você falou que você faz parte da comunidade Elion, né? Isso. Inclusive, o pessoal da comunidade sempre está aqui na paróquia, né? Isso. Eu estou no caminho do discipulado na comunidade, né? E a qual eu tenho, assim, aprendido bastante, né? Deus tem trabalhado muito na minha vida dentro da comunidade, né? Então, eles têm passado muito ensinamento, é onde eu aprendo mais a estar louvando a Deus, a estar vivendo mais a vontade do Senhor na minha vida. E quando a gente sente essa vontade, esse chamado de Deus e acolhe, que nem eu falei ontem, né? Estava ontem né, fazendo um momento de oração e falei uma coisa, né? A gente tem que estar preparado cada vez mais com um sim afiado, né? Para Jesus, né? Porque às vezes a gente fala tanto sim da boca para fora, né? E quando Jesus ele quer ouvir um sim verdadeiro da gente, né? Isso, é aquele sim que vem do coração, da nossa alma, né? Porque não adianta eu falar só da boca para fora, mas se a minha alma e o meu coração não estiver cheio da vontade do Senhor, seja do Espírito Santo, né? O meu sim vai ser sempre da boca para fora.
já faz assim, depois essa transformação que Deus realizou na sua vida, já faz tempo já que você está na igreja? Atualmente já vão completar 4 anos, né, de luta junto com Cristo na igreja, buscando em oração. Eu fiquei basicamente um tempinho, né, longe da igreja, porque desde a minha infância minha família toda era católica, mas assim, eu não aprendi nada na igreja, né, porque eu era muito pequeno na época. Aí meus pais mudaram de religião, né, e hoje em dia eu tenho aprendido bastante. Então, assim, eu já fiz meu crisma, minha primeira comunhão. Então, eu fiz toda a minha formação agora como adulto. Então, hoje eu estou aprendendo, né, e vivendo e buscando conhecer cada vez mais a Cristo. E cada vez Jesus ele acaba sendo, cada dia, né, Jesus ele acaba mostrando uma surpresa diferente para a gente, né? Isso. E a gente vai crescendo, né? E eu tenho certeza que isso Jesus ele mostrou muitas vezes para você, né? Realizou muitas maravilhas na sua vida. O Eduardo, olha, então, desde já, né, como eu falei, eu agradeço, né, sua presença aqui, né? E queria agradecer também, mandar um abraço forte também para a comunidade de Lyon, né? Pessoal lá que gentilmente, né, sempre tá aí com a gente aqui na rádio, ou na paróquia, igual você comentou, né? Teve um irmão que veio pregar aqui no grupo de oração Mais Que Vencedores, né? Isso é o André, né? Isso. Então, e é muito legal, o pessoal sempre vem aí, né? Ser instrumento de Deus para muitas pessoas, inclusive esse grupo de oração Mais Que Vencedores é um instrumento de Deus, né? Porque ali muitas pessoas que são viciadas em drogas, álcool, né? Bebida e outros tipos de vícios, e ali são curados, né? Porque não é que é curado quando ela, poxa, eu quero mudar, né? A pessoa toma uma atitude, toma uma decisão definitiva, não, eu quero ser de Jesus e vou mudar minha vida, não quero mais isso para mim. Então aí Jesus ele realiza, porque uma coisa que só para terminar com a minha, né, o que eu vou falar, Jesus, ele, além de ele ter nos criado, nos formado, ele deu a total liberdade de dizer sim e dizer não, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça. E Jesus, ele quer o quê? Ele quer invadir o nosso coração, mas ele só invade o coração quando você dá permissão, não é mesmo? Isso. Ele fala, eu quero Jesus na minha vida, então Jesus ele vem, tá bom, meu amado? Então que você escuta mesmo esse testemunho, né? Porque o Eduardo hoje, como, né, uma pessoa transformada por Deus, e eu sempre carrego comigo aquela mensagem lá no livro de Paulo, né? Lá em Gálatas, né? 2:20, que fala assim, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, né? Então, o Jesus que vive, Jesus que realizou maravilhas na vida desse meu irmão que vai falar agora, vai falar com você através dele. Então, Paulo, o Eduardo, olha, então, desde já, tá bom? Fique à vontade aí, pode transmitir esse testemunho para os irmãos, para os ouvintes da Rádio Pés de Cristo. Amém, amém. Bem, boa noite a todos novamente, né? Eu vou começar com uma passagem que foi a passagem que Deus colocou na minha vida no dia que eu decidi dar meu sim para Ele, né? Onde que Ele falou comigo várias vezes por 3 pessoas diferentes, né? E eu chegando em casa, eu pedi a palavra para Ele, pedi a direção, Senhor, se é a Tua vontade, me dá uma palavra. A palavra está em Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, eu vos aliviarei. Tomarei meu jugo que é sobre vós e receberei minha doutrina. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Antes de Deus me dar todo esse direcionamento, essa palavra, eu vivia uma vida desregrada no mundo, usando drogas, bebidas, alcoólicos, balada, muitas vezes não parava dentro de casa. Mas tudo isso começou por causa de mágoas e tristezas que eu guardei dentro do meu coração, né? Pela uma briga, desavença que teve na minha casa, discussão com o meu pai, principalmente na época que ele separou da minha mãe, né? E o que aconteceu me machucou muito. Então eu fui buscar um refúgio fora de casa, né? Em vez de buscar aonde que era o verdadeiro caminho, a verdade que é Cristo Jesus. Então, assim, eu
passei basicamente 17 anos sem conversar com meu pai. Quando a gente conversava era briga, não era conversa, era discussão, briga. Eu quase cheguei a bater no meu pai. Não tinha entendimento, né? Não tinha entendimento. Então, assim, e para não ter ocorrido essa briga, minha mãe colocou a mão para mim não bater e ela falou: não bata, mesmo que esteja errado é teu pai. Hoje eu entendo quando a minha mãe me disse isso, né? Para não fazer isso, porque mesmo que ele errou, ele pecou, mas eu não devo jamais desobedecê-lo, xingá-lo, batê-lo, porque ele é meu pai, né? Deus me concedeu através dele essa vida que eu vivo hoje, dele e da minha mãe. E eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus 2 pais, né? Meus irmãos. Então, depois de tudo isso que eu passei no mundo do tráfico, droga, bebida, eu passei 4 dias fora de casa, fiquei... Antes disso, né, eu cheguei a assumir para minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer. Eu assumi para minha esposa e falei para ela: não posso continuar com você, porque eu tô machucando você por causa do que eu estou fazendo e você já tem percebido. Então eu falei para ela abertamente que eu tinha o vício, que eu era viciado, que muitas vezes eu saí de casa para traficar, né? E eu preferi, para não magoá-la mais, não fazê-la sofrer mais, eu preferi separar-me dela, né? Mas a gente se separou de boca, né? Mas não foi aquele se separar na igreja nem nada, a gente se separou de boca. Ela foi para casa da mãe dela e eu saí de casa, fiquei 4 dias fora de casa. Nisso, não sei porquê, mas sempre no meu coração vinha alguma coisa, né? Porque foi através da família da minha esposa que eu comecei a voltar para a casa de Deus, que eles me levavam para a igreja, eu participava das missas, não comungava, mas sabe aquela coisa boa e gostosa no teu coração, que você está ali na presença de algo que você ainda não conhece, mas está te chamando. Então, nessas idas na igreja, eu tinha essa presença, né? E quando eu saí de casa, quando eu já tinha separado da minha esposa, eu comecei a sentir essa presença de Cristo, né? No caminhar, pessoas vinham falar comigo, veio 3 pessoas que eu não conheço. Eu agradeço Deus ter usado essas pessoas para me falar dele, né? Porque foi através disso aí que eu tomei a decisão de voltar para casa. Então ele me usou 3 pessoas, me trazendo a palavra, me trazendo o amor de Cristo, que Jesus me chamava, que ele tinha um propósito na minha vida. Eu falei assim: não, como? Tão pecador, tão, né, impuro que eu estava sendo, por que ele me escolheu? Né? Aí, num certo dia, numa casa, né, num ponto de São José dos Campos, usando muito crack, estava preso no vício do crack. Eu pesava 79 quilos, eu cheguei a 51 quilos. Nossa. Perdi muito peso, né? E dentro de uma casa lá, basicamente 2 dias direto fumando, bebendo, cheirando, eu resolvi sair. Aí eu saí, conversei com um rapaz que eu não conheço, eu falei para ele: por favor, me ajuda, eu preciso de alguma coisa para comer e ir embora. Ele falou: não, vem comigo, mas antes eu quero falar com você. Então ele começou a falar do amor de Cristo, né? Daquilo que Cristo já estava fazendo na vida dele, que ele também já tinha passado pela mesma coisa que eu passei. E assim, eu só virei para ele depois, né? E falei: muito obrigado, agora eu vou ir para casa, porque se ele me chama, então algo bom ele tem para mim. Eu não sei o que é, mas eu quero conhecer. Fui para casa, abri a Bíblia e ele me deu essa palavra. Eu saí já do centro da cidade até para casa, já pensando nisso, né? Me ajuda, eu preciso do Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Eu cheguei em casa, li essa palavra, dormi, e no outro dia minha mãe estava em casa. Porque minha mãe, depois de que se separou, ela está morando em Minas. Mas de vez em quando ela ia em casa e muitas vezes eu mentia para ela, roubei, né? Cheguei a magoá-la muitas vezes. Então, hoje em dia, eu poder contar com ela naquele dia, naquele momento ali, foi uma coisa de Deus, porque eu não esperava minha mãe em casa, eu não sabia quando ela vinha. Aí nisso eu falei me abri para minha mãe, me confessei com ela, pedi muito perdão a ela e a minhas irmãs e falei: mãe, por favor, me ajuda, me interna. Então eu fui para uma casa de recuperação, fiquei 6 meses nessa casa de recuperação fazendo aquilo que o Senhor me deu na palavra.
vinde a mim, buscando a Ele, buscando oração, leitura, buscando na Bíblia, pedir orientação da pessoa responsável na casa e jejum. Então foi aonde que Deus foi me colocando, né, de volta à vida, me trazendo para a vida novamente, mas para a vida junto dele, porque sem Ele nada somos, né? Não podemos ser nada sem Ele. Então ali eu comecei a fazer um propósito com o Senhor, clamando para Ele que independente de onde que eu estivesse, mas que eu pudesse estar com a minha família e poder viver a vontade dele. Eu queria minha família de volta, aquilo que eu tinha perdido. Veio um pastor de São Paulo, né? A casa onde que eu estava era uma casa evangélica, mas eu nunca deixei de buscar daquilo que eu conhecia, né, que Cristo me tinha já passado. Veio um pastor de São Paulo e Deus usou ele para ele falar: tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te reconstituir a sua família, você vai voltar para a tua casa, o perdão que você tem no teu coração para conceder para o seu pai, você vai estar levando esse perdão para ele e seu pai vai te perdoar. Você vai arrumar um emprego e você vai começar a caminhar com Cristo. E Deus vai te usar para você levar esse testemunho e também pregar o evangelho dele. Eu guardo essa palavra até hoje em meu coração, porque tudo o que foi falado lá, Deus cumpriu, né? Eu tô com a minha família de volta, minha esposa e meus filhos. Eu agradeço a Deus pela presença deles na minha vida, porque se não fosse pela família da minha esposa, a fé, a dedicação dela em oração, né? Muitas vezes eu conseguia falar com ela por celular e a gente orava pelo celular junto toda noite, né? E isso que foi me fortalecendo, foi a oração, a busca em Cristo Jesus. E sempre pedindo para Ele, me ajuda. Né? A sua esposa já era de oração antes? Sim, não, minha esposa não era tanto de oração quanto a gente é hoje, né? Até mesmo eu fiquei surpreso, porque assim, uma coisa, quando a gente casou, a gente não tinha muito essa questão de oração junto. E depois de tudo isso que aconteceu, Deus transformou muito, né? Hoje em dia a gente não dorme sem oração. A gente está ensinando as duas crianças também a orar, a fazer a leitura da Bíblia. Então eu vejo que Deus tem feito muita coisa na minha vida e eu sou grato a Ele. Todos os dias eu levanto e agradeço a Ele pelo poder de respirar, estar na presença dEle, louvar, exaltar o nome dEle. E tenho pedido: Senhor, capacita-me para me fazer a sua vontade e não a minha. Então, hoje em dia eu agradeço muito, porque depois da casa de recuperação, eu voltei para casa, pedi perdão ao meu sogro, minha sogra, para me poder reconciliar com eles, e o que eu estava no coração era pedir perdão para meu pai, poder conversar com ele, poder ouvir a voz do meu pai. Eu cheguei em casa... Depois de 17 anos? Depois de 17 anos sem falar com ele, eu cheguei em casa. Ele estava... Eu não fui nem para dentro da minha casa, eu bati na porta da casa dele, chamei ele e pedi perdão, chorando, não tendo nem palavras nesse momento, mas assim, eu deixei Deus só falar aquilo que estava no meu coração e Ele fez a mesma coisa. Hoje, meu pai vai em casa, conversa com meus filhos, brinca com meus filhos, conversa com a minha esposa, coisa que quando eu estava no vício, na droga, não tinha. Uma coisa que você estava perdendo e não sabia, né? Hoje assim, eu estou agradecendo a Deus, porque aquilo que Ele falou de reconstituir minha família, Ele está fazendo. Tem muito para fazer? Tem, mas vai ser no tempo do Senhor, e isso eu estou aprendendo todos os dias, é no tempo e na vontade dEle, não na nossa. E depois disso eu fiquei um tempinho indo para a igreja sozinho, sem minha família. 3 meses depois, minha esposa e meus filhos voltou para casa. A gente passou a ir para a igreja, começou a participar na Pastoral da Sobriedade. Fizemos o curso de agente da Pastoral da Sobriedade, participamos durante basicamente 1 ano e meio lá na Pastoral, até a gente conhecer Lyon e onde a gente está, né? Onde Deus quis que a gente estivesse, que a gente esteja, para poder aprender mais, né, a ser missionário, porque não só eu, mas a minha esposa tem esse desejo, né, de fazer a missão do Senhor, de levar esse evangelho, essa água viva a todos aqueles que têm sede.
porque o Senhor fala na tua palavra: vinde a mim todos que têm sede, né? Vinde e bebei, né? E comei, porque eu sou o pão vivo, eu sou a água viva. Então eu quero que aquilo que Deus tem dado para mim, dessa água viva, desse pão vivo, levar também a eles, né? Ser o instrumento que Deus quer que eu seja, fazer sempre a vontade dele, não a minha, né? Então hoje já fazem 3 anos e meio que eu e minha esposa estamos juntos novamente. A gente já vai completar 6 anos de casado, né? Mesmo passando um ano aí separado, mas a gente nunca deixou de se amar. Deus nunca deixou que esse amor, né, acabasse, né? Esse sacramento, esse casamento acabasse. E eu sempre pedi para ele, eu falei: Senhor, me ajuda a reconstituir a minha família, a ser o que o Senhor quer. E eu falo todos os dias ainda. Hoje eu consigo conversar abertamente com o meu filho mais velho, que ele é um filho que eu tive antes do meu casamento, por causa da vida desregrada que eu tive. Eu passei também muito tempo afastado dele. Então hoje em dia a gente conversa, eu tô fazendo aquilo que Deus quer, que é eu poder mostrar para ele o amor de Cristo, viver com ele cada vez mais, estar mais junto dele, né? Estar mais junto da minha família e também estar mais junto de Cristo, né? Então, o que eu e minha esposa hoje tem vivido é só a graça do Senhor todos os dias. A gente quer chegar ao ponto de falar aquilo que Paulo falou, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em nós, né? Porque eu não quero mais voltar ao passado, porque se eu voltar ao passado vai ser pior cada vez mais. Hoje eu quero viver a vontade do Senhor. Se for para sofrer por amor por Ele, que eu sofra, né? Por amor a Ele, por amor a todos os meus próximos. Quando você estava ainda, né, assim, no mundo da droga, né, antes de se converter, aí quantas noites você se perdeu, né? Muitas noites, irmão, muitas noites. Eu me recordo muito das últimas noites, porque foram as piores noites, né, que eu passei, porque foram noites de bebida, crack e cocaína. E assim, o coração tava totalmente, não tava nem ali, meu coração tava na minha esposa, porque eu não pensava em mim, mas eu ficava pensando nela, no meu pai, na minha mãe. Se eu morresse, né, o tanto de mágoa que eu estava deixando no coração deles, né? Então acho que Deus usou desse amor que tá no meu coração até hoje. Eu agradeço por Ele me amar tanto assim, por eu estar nesse mesmo em trevas, mas o coração estava na luz, que era a família, minha família. Eu não parava de pensar na minha família, no meu filho que tinha acabado de nascer. Meu filho estava com 1 mês e meio quando ele saiu de casa. Eu perdi um pouco desse momento de cuidado, de carinho, né, nesse tempo recém-nascido. Então, assim, hoje ter essa presença maravilhosa de Cristo através deles na minha vida é tudo para mim, né? Cristo tem sido tudo e eu quero que seja mais. Igual você falou, assim, você falou que depois, né, que você saiu da casa de recuperação, né, você estava pedindo, né, para Jesus reconstituir seu casamento. E Jesus, ele reconstituiu, né? Reconstituiu. E agora você também, como papel de pai, né, acolhendo, sendo instrumento de Deus, está aí educando seu filho, né? E o que você sente no seu filho, assim, que ele está percebendo ele percebe também essa mudança? Sim, porque assim, no tempo que eu estava no vício das drogas, né, ele chegou a me presenciar muitas vezes alterado, né? E depois disso, do começo do ano para cá, ele está morando em casa comigo, que antes ele ficava com a mãe dele, né? Então ele passa agora todo o tempo comigo, e estando em casa a gente conversa, eu falo abertamente para eles, né, do que eu passei e o que eu não quero que eles passem. Já saí andando pelo bairro com ele também, para ele ver, a mostrar, né? Mostrar para ele o que o mundo oferece, e chego em casa, a palavra está ali e o que Deus oferece, que a vida é uma vida em abundância, amor, né? Uma vida que no mundo a gente não encontra de jeito nenhum, né? Só em Deus, só em Cristo, vivendo o amor, vivendo inteiramente, né, a vontade do Senhor, que a gente tem uma vida de felicidade, amor,
de sinceridade, de honestidade, de união, de harmonia familiar, que quando eu estava no mundo não tinha isso. Qual foi a reação da sua família, principalmente seu pai e sua mãe, né? Que eles perceberam que você estava mudando, que eles perceberam que algo diferente estava acontecendo em você? Minha mãe até hoje, ela sempre agradece. Minha mãe, mesmo sendo budista, né? E meu pai também, mas eles agradecem, né? Minha mãe até chegou a falar, quando ela foi na casa de recuperação, que ela fez um propósito na igreja, lá onde que ela mora em Caxambu. Ela foi na igreja fazer um propósito para Nossa Senhora. Caxambu é Minas, né? Isso, Minas, sul de Minas. Ela foi na igreja, fez um propósito com Nossa Senhora, e agora a Nossa Senhora conversou com ela, falou que é para mim tá indo agradecer também, né? Porque ela fez o propósito por mim, pela minha cura, pela minha salvação, né? E meus irmãos, minhas irmãs, né? Quando eu dei primeira vez o testemunho dentro da casa de recuperação, foram, e eu vi o tocar de Deus, o agir de Deus ali no coração deles, porque o meu testemunho para eles foi mais como um pedido de perdão, de tanta mágoa, de tanto sofrimento que eu causava para eles. Meus irmãos sabiam, mas sempre quando minha mãe vinha perguntar, eu mentia. Eu falava, não, mãe, não estou fazendo isso, não é mentira. Isso é a primeira coisa que um jovem faz, né? Que está no mundo da droga, né? Não, é mentir, é esconder. Né? Agora, o melhor a se fazer não é esconder, mas é buscar o amor que falta na tua vida em Cristo. Né? Se a sua família está buscando, chega na sua família e pede ajuda para eles. E pai e mãe, sejam amorosos, gentis. Em vez de condenar, cutucar, jogar mais para baixo, chama para junto, chama para viver o amor de Cristo junto. Não afasta seu filho xingando, brigando, condenando ele mais do que ele já se sente condenado por causa do vício das drogas. Porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu queria conversar, ter alguém que eu pudesse falar, mas chegava na hora de alguém parar para me escutar, eu escutava o xingo, a condenação, esse é mais um drogado, esse é mais um dependente químico. Não, isso aí não é vida, né? É jeito de se viver, e não é. E não é. E eu queria ter alguém que eu pelo menos pudesse falar, me abrir, abafar, né? Colocar para fora aquilo que estava me afligindo, que era tanto aquela dor e mágoa que eu estava carregando no meu coração. E muitas vezes tem um jovem que está precisando disso. E muitos dos jovens que não têm essa oportunidade, às vezes não conseguem, é a hora que acaba piorando mais as coisas ainda. Né? Sim, sim, exato. Porque no momento que você já deu um passo e começou a usar uma droga, um mal vai arrastando o outro. Eu comecei fumando cigarro e bebendo cerveja. Depois foi piorando, foi vinho, o 51, bebidas fortes. Comecei depois com maconha, depois eu comecei com cocaína, e a pior consequência que eu parei foi o crack, né, onde que eu quase perdi minha vida. Né, eu falo isso porque eu cheguei uma vez no pronto-socorro com uma pressão alta, altíssima. Tava 20 por 15. Nossa, muito o médico ainda falou pra mim, como você conseguiu vir? Eu falei, eu não sei, eu vim só andando. Cheguei aqui, tô aqui. Né? E isso não foi a primeira vez. Depois que eu saí da casa de recuperação, arrumei um ótimo emprego. Agradeço a Deus pela porta do emprego que Ele me abriu na área que eu gosto. Eu ia trabalhar todos os dias a pé, voltava a pé. Um dia eu estava indo, minha pressão subiu, e eu senti que subiu. Aí eu falei assim, Senhor, me ajuda a chegar no pronto-socorro para eu poder ver, porque senão eu não vou conseguir chegar no serviço. Então eu voltei para trás. Eu já estava metade do caminho, já próximo do serviço, eu voltei para trás e liguei só pro serviço falando, eu tô indo pro pronto-socorro, minha pressão subiu. Eu cheguei no pronto-socorro, minha pressão estava 20 por 15. Nossa. O médico perguntou como você conseguiu. Eu falei, eu pedi para Deus para me chegar aqui. A única coisa que eu fiz, e vim andando e orando, pedindo pro Senhor não me desamparar naquele momento, porque eu não queria largar minha família, eu queria que minha família ficasse unida e permaneça unida. Eu quero muitas coisas ainda no meu coração, mas eu estou deixando a vontade do Senhor, porque tem que ser a vontade dele, não a minha. Aquilo que está no meu coração, ele sonda todos os dias, ele conhece todos os dias, ele sabe o desejo que brota no meu coração e no coração de cada um dos filhos dele. Ele sabe aquilo, a cada alma que está ansiando, desejando pela presença dele. Ele sabe tudo sobre nós, ele nos conhece desde o nosso ventre. É verdade. Né? Então, eu
eu agradeço bastante, né? Porque depois desse dia, nunca mais eu precisei tomar remédio de pressão. Eu não tomo mais, basicamente já há 3 anos que eu não tomo remédio mais de pressão, que antes eu tinha que tomar controlado mensalmente, todos os dias, né? O remédio para manter minha pressão estabilizada. Então hoje, assim, minha pressão é normal, tá bem, tá estabilizada, mas tudo eu tenho que tomar cuidado, né? Porque se eu tiver alguma recaída, porque isso pode acontecer e vem acontecer com muitos jovens, mas caiu, levanta, volta para a presença do Senhor. Se já fez a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, vai, confessa ao Padre e volta para a casa do Senhor. Porque se você mantém isso e continua no pecado, caiu e não se confessou, vai piorar mais. E tem aquela pessoa que às vezes fala assim para si mesmo, né? Fala assim, tipo assim, a pessoa caiu no pecado, né? Caiu naquele vício que estava de costume, né? Que às vezes a gente chama de concupiscência, né? Concupiscência da carne. Isso. E então, tem aqui o vício, né? O ouvinte da Rádio Pé de Cristo, às vezes sente talvez, né? O que tá ouvindo aí tem esse vício, o vício da droga, da bebida, né? Aí talvez a pessoa tenha esse vício e fala, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais, né? Eu não consigo, eu já tentei mudar uma vez e não consigo. Mas tem que ser perseverante, né? Tem que perseverar sempre, né? Eu tive um tempo logo depois que eu comecei a participar na pastoral mesmo, né? E começou a vir tribulação uma em cima da outra, porque o inimigo de Deus sabe, né? Quando Deus está tirando um das mãos dele, ele já começa a armar armadilhas para poder tirar da mão de Cristo. É verdade. Então, começou a me levantar tanta tribulação, até mesmo dentro de casa com a minha esposa, que eu tive uma recaída. E naquele momento foi uma coisa que eu falei, Senhor, 1000 perdão pelo erro que eu fiz. No outro dia eu já fui para a igreja me confessar, porque eu já tinha feito a minha primeira comunhão. Fui para a igreja me confessar, conversei com o padre me deu uma orientação espiritual, né? E eu tenho buscado todos os dias a não deixar me levar pela tentação. A tribulação vai vir, a dificuldade vai surgir, né? Vai vir tentação todos os dias, e todos os dias é uma luta atrás da outra, é um passo de cada vez. Esses dias eu, minha esposa e meus filhos estavam assistindo, né, um filme no YouTube do Padre Felipe Neri, que ele fala, né, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Então damos um passo de cada vez, mas sempre esse passo tem que ser na direção de Cristo, sempre na direção dele, sempre buscando. Então, assim, o que tem me fortalecido bastante, né, nesses tempos é esse momento de oração junto com a família, fortalece bastante a família também. Esse momento de leitura, né, da Bíblia que a gente faz, meus filhos têm fazendo, meu filho mais velho, ele ganhou uma Bíblia da avó dele, que ele leva para a escola e lê também na escola. Então, assim, isso que fortalece mais, né, não só a oração, mas também a leitura da palavra diária, nos ajuda mais, né? Vem a complementar, porque só a oração, é só a nossa espiritualidade, vai chegar uma hora que a gente vai estagnar. Só a leitura vai chegar uma hora que a gente vai parar. Então, unam os dois, faça a leitura e a oração. A oração onde você deixa a sua alma falar com Deus, chegar aos ouvidos dele, né? E a leitura é onde que Deus vai estar falando com você, fortalecendo, te dando água, te dando água, te dando água. Cada vez mais. E isso vem fortalecendo cada vez mais o nosso dia a dia. E Jesus, ele coloca, né, esse propósito para cada um de nós, né? Uhum. Tipo, que a gente tem essa vontade no coração de querer mudar, porque o querer também depende da gente, né? A gente Sim. não pode só ficar pedindo, é igual a oração do Pai Nosso, né? Tem muita gente que só pede, só vem a nós, só, mas a gente... E o vosso reino. Então, muitas pessoas Jesus, ele quer que a gente seja fiel a ele, né? Sim. A gente fala, Senhor, eu quero mudar, eu vou mudar, mas eu sei que para isso depende de mim, né? Sim. A gente tem que arregaçar as mangas e batalhar, porque sabe uma coisa, igual você falou, que veio enquanto você está no testemunho,
a gente tem, na hora que a gente, né, sente esse chamado, tem essa vontade mesmo no coração de mudar de vida e muda, Jesus ele deixa, ele dá a escolha para você fazer. Né? E foi o que ele fez comigo, ele me deu a opção de fazer a escolha, porque ele não vai agir como um ladrão. O ladrão não vai dar escolha nenhuma, ele vai fazer e pronto, acabou. Jesus te dá a escolha para você fazer a opção de seguir a ele ou não. Ele te deu o livre-arbítrio, né? E a escolha que eu estou fazendo todos os dias é essa: Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero cada vez mais estar contigo. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser esse missionário. Eu quero ser esse pregador que o Senhor anseia de mim. Se é a tua vontade, que seja feita sempre ela. E eu coloco isso todos os dias junto com a minha esposa. A gente conversa, a gente ora. A gente sai perto de casa ali, que a minha esposa ela sai cedo para trabalhar todos os dias. E esse caminho de missionária que ela já começou perto de casa, né? Que ela leva a palavra para um pessoal na roda de fogo, onde o pessoal está ali sempre bebendo de manhã cedo, logo pelas 6 horas da manhã. Ela já consegue hoje, graças a Deus, né, tá levando a palavra de Deus, faz uma leitura rápida de uma mensagem da Bíblia, a oração de um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, e dá a paz de Cristo a eles todos os dias. Então, assim, foi uma coisa que ela começou espontaneamente. Ela sentiu a vontade no coração de fazer isso e ela começou a fazer. Hoje ela teve 2 pessoas que, graças a Deus, voltou para a presença de Cristo, né? E eu, no que Deus tem feito, é estar conversando com as pessoas perto de casa, e 2 pessoas também, né? Através dessa conversa, através de eu passar esse testemunho aos poucos no coração para eles, né? O que Deus tem feito, passar a mensagem de Cristo também para eles. Tem 2 pessoas que hoje, graças a Deus, estão voltando para a casa do Senhor. Então eu louvo o nome do Senhor todos os dias por eles, né? Por eles poder estar voltando para a casa do Senhor. E outro dia teve até um que passou em casa, me falou: olha, eu voltei para Cristo, estou indo para a igreja. Eu falei: glória a Deus, não me agradece, agradece a Ele. Ele é o Senhor da sua vida, né? Da nossa vida. Inclusive, uma coisa que você falou, estava lembrando, você falou que a sua esposa sai, né? Que ela vai tem nesse ponto onde o pessoal fica bebendo num bar, né? Não, é uma roda de fogo, eles ficam no meio da rua. No meio da rua? É. Então, você vê, e outra coisa, igual você falou também, né? Quantas pessoas, né? Às vezes tem até pessoas também que o pessoal levanta cedo para tomar ali a sua cachaça, pinga, fumar, né? E muitas pessoas, na hora, se você faz um convite para a pessoa, e para a igreja muitos, mas é tipo, vamos na missa. A pessoa acha que não, eu estou sem tempo. Mas para levantar cedo, eu falo para você, porque igual perto de casa, tem um barzinho do lado da minha casa ali, que é 7 horas da manhã, já tem gente na porta do bar esperando. Esperando a Bíblia. Igual agora, eu estava vindo aqui para a igreja no programa, eu estava passando aqui na rua de casa aqui, né? Na rua perto da minha casa, e já tinha gente lá no bar, do bar lotado de gente tomando, e o pessoal cantando. Você vê que o cara tá, sabe, o pessoal tá ali mamado ali, né, já tá bem embriagado, né, já tá alterado, e você vai falar de Deus, e tem pessoa que às vezes você vai falar linda, ela tira uma da sua cara, né, tipo, começa a debochar. A gente sabe que não é ela, é o demônio, né, que é o inimigo que tá debochando, né, mas a gente tem que ser persistente, igual você falou, vocês estão com esse trabalho de evangelização, arrastando as pessoas, né, para Cristo, levando as pessoas para Cristo, né? E as pessoas vendo aí o seu testemunho, isso é muito gratificante, né? Eu até encurtei um pouco em relação ao testemunho, que se eu for deixar para me falar vai demorar mais de 1 hora, né? Porque foi muita coisa, tudo isso começou desde os meus 15 anos. Então, dos 15 anos para cá, eu tô com 33, gente. 33 anos, então dos 15 anos até os 28 anos, muita coisa, né? Foi muita coisa que aconteceu. Inclusive também, você, pelo que assim, comentando assim, igual você falou, nesse mundo aí que você viveu, né? Acho que você já presenciou muita coisa, tipo assim, até inclusive mortes, né? Sim. Quando eu mudei pro bairro onde que eu moro, né? Que é o Campo dos Alemães, era muita violência. Tinha época que eu tava indo pra escola, eu via a pessoa morta na rua de manhã cedo, eu cheguei a ver pessoa morrendo perto de casa, perto de mim, levando tiro, né? Então, assim, hoje, se
mudou bastante, né? Mas precisa de mais. Mas o que precisa de mais é mais, né? O que Deus tem pedido. A messe é grande, mas há poucos ceifeiros. Precisa de mais ceifeiros para o Senhor. Precisa de mais desses missionários, mais que se levante mais pregadores da palavra, que fala a verdade, honestamente, diretamente, a palavra de Cristo, que precisa ser levada a esses corações que necessitam. E muitos estão ali ansiando, clamando, mas não tem um que passe ali para conversar, né? E uma coisa que eu aprendi esses dias assistindo também, né? Porque eu estou buscando tudo nas vidas dos santos, né? Tô buscando mais e mais da onde o Senhor queira falar, eu tô indo, né? Onde que Ele está me chamando para ouvir. E escutando, né? Assistindo o filme do Padre Pio, é ouvir, né? Porque Padre Pio fazia basicamente quase o dia todo em confissão, ouvindo o povo, né? Então a gente tem que parar hoje um dia e ouvir. E o Padre Pio, eu lembro que eu assisti o filme dele, ele entrava numa batalha espiritual, né? Com o inimigo. Nossa. E ele foi um grande homem, né? Foi um grande homem. E uma coisa que você falou aí, igual assim, né? A gente tá falando aí que você presenciou muitas, né, mortes, né? Igual quantas crianças hoje inocentes, né, acabam já convivendo com essas imagens, né? Por causa do mundo da droga, o mundo do vício, porque a pessoa tá em casa, poxa, tá ali tá no vício ali, ele não tá nem aí, entendeu? Ele não tem Deus no coração, ele não tá preocupado. Então, assim, lógico, tudo tem um momento certo, tem a hora certa que Deus vai, né, vai agir. Mas a gente tem que, né? É por isso que eu falo para você, até o ouvinte da Rádio Pés de Cristo, porque a pessoa que vai estar ali, né, ouvinte, a pessoa que vai estar para conversar com uma pessoa ali, daquele que seja, né, que está no mundo da droga, do vício, do álcool, a pessoa tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que foi transformada, está sendo transformada por Jesus, né? Porque ela acaba sendo um instrumento de Deus. Com certeza, todos os dias. E uma coisa que eu aprendi, né? Demorou muito para me aprender isso, né? Eu aprendi fazendo o curso da minha crisma e da minha comunhão. Gente, a missa, né? A importância que a missa tem, a importância da Eucaristia, né? Da Sagrada Eucaristia que tem para nós é muito grande, né? Deus está ali presente, né? Em santidade, em espírito, em corpo e alma, né? Na Santa Eucaristia está ali presente conosco naquele momento ali para nos fortalecer mais, para nos capacitar mais, né? Porque a missa é a preparação para a gente sair para a missão. Então ali Ele está nos instruindo, nos capacitando com os dons do Espírito Santo, com a palavra, né? E com a Sagrada Eucaristia, nos fortalecendo ainda mais para a gente poder sair dali e já levar essa palavra para outros que estão precisando. Então a gente tem que começar a parar de vir para a missa só porque a mãe está pedindo, que a mãe está obrigando. Venha para a missa com o teu coração aberto e deixa Deus falar. Deixa Deus agir na tua vida mais, né? Porque Ele ali vai te capacitar, vai te preparar para a missão. Com certeza. Irmão, chegando ao final aí do testemunho, passa rápido, né? Passa rápido. Olha, eu queria agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, final aí para os jovens, né? Que estão aí, que estão se preparando aí, né? Para curtir a balada aí. A mensagem que eu deixo para os irmãos é uma coisa que eu carrego comigo todos os dias, né? Que é a primeira parte da mensagem que eu li, que está no Evangelho de São Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados. Jesus fala isso a todos vocês. Vá a Ele. Deixe esse peso, essa carga, esse negativismo, esse mal que está em ti, na cruz do Senhor. E deixe Ele te encher com amor, com a água viva, com o Espírito Santo a transformar, a mudar a tua vida. Vá a Ele, dê o primeiro passo você em direção a Ele, porque Ele já está aí com 2, 3 passos na tua frente, esperando você abrir o coração. Deixa Ele entrar na tua vida, fazer a verdadeira vida acontecer para ti. Ele vai te dar a água viva, o pão vivo, que só Ele nos proporciona, só Ele nos dá essa vida e abundância.
Deixa o coração aberto, deixa Ele agir e transformar todos os dias a tua vida, porque vai ser um passo de cada vez. Não queira algo que você pediu ontem para hoje. Deixa Deus agir e transformar, que no tempo do Senhor tudo vai acontecer, irmão. É isso aí. Olha, Eduardo, então, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Você tem algum e-mail, você tem algum e-mail de contato também? O pessoal quiser estar chamando você para dar testemunho, pessoal de grupo de oração. Sim, o meu e-mail é edusmelo1209@hotmail.com. Vou repetir, edu, S de sapo, melo com um L só, 1209@hotmail.com. Certo. É isso aí então, Eduardo. Então, muito obrigado, viu? Isso, que Deus abençoe. Eu que agradeço a Deus, né, por ter colocado você, né, a essa oportunidade aí de poder estar dando esse testemunho, né, que é uma coisa que Ele tinha prometido, né, que eu ia dar esse testemunho, eu ia levar essa palavra também às outras pessoas, e foi no tempo do Senhor. Eu tenho orado e tenho pedido, então eu agradeço a Deus por causa da tua vida, pela Rádio PES, pela essa oportunidade de eu estar trazendo a palavra do Senhor, esse testemunho a todos que estão nos ouvindo. É isso aí então, que Deus abençoe, muito obrigado, e já vou, né, a gente vai combinar aqui, marcar aqui para o nosso irmão vir no programa Domingo com Cristo aqui na Rádio Pés de Cristo, ok? Então desde já, muito obrigado, Eduardo, Deus abençoe. E aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, você está comigo, Marco Antônio, aqui no programa Cristo Dance, na Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo. É o programa Cristo Dance ao vivo aqui na rádio da paróquia Espírito Santo. Lembrando que você pode participar e deve participar pelo 12997-127800. Lembrando que a partir de segunda-feira, né, o testemunho do nosso irmão aí estará disponível no YouTube, né? É só você digitar Rádio Pés de Cristo, estará lá no meu Facebook, Marco Antônio, na página da Rádio Pés de Cristo e também nos dois sites da Pés de Cristo, né? paroquiaespiritosanto.com.br e webpes.com.br. Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Cristo Dance com Marco Antônio.